gostaria de dar as boas-vindas para que nos possa fazer um pequeno enquadramento desta questão e possa também dar as boas-vindas, naturalmente, a Mogador, que nos recebe de forma, e devo dizer isto também, agradecer ao staff da Câmara que nos tem acompanhado nestes últimos dias de preparação, agradecer por todo o apoio. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa tarde a todos. Antes de mais, um cumprimento muito especial, de facto, à organização por esta iniciativa de hoje chegar a Mogador. Permitam-me que também, de uma forma especial, cumprimento os nossos oradores, a quem já tive o prazer especial de o fazer pessoalmente, também a todos os presentes, e dizer-vos que o meu pensamento para esta nota introdutória essencialmente assenta nesta ideia, e foi bom que tivessem escolhido também para Mogador este tema, porque nós temos que pensar exatamente nos territórios de baixa densidade e naquilo que nos preocupa exatamente. Eu peço desculpa por ter que ler, mas gostaria que o meu pensamento ficasse exatamente nesta nota introdutória, de forma a que todos nós percebêssemos aquilo que neste momento os municípios, e isto é global, do interior norte de Portugal sentem com os territórios de baixa densidade. E tão só porque as infraestruturas, de facto, a importância que elas representam para o desenvolvimento e qualidade de vida no interior norte de Portugal, cada um de nós, seja um simples cidadão, seja uma empresa, seja, enfim, um político ou outro, devem ter e fazer uma reflexão cuidada, mas muito cuidada, que trace exatamente soluções para que exista uma maior competitividade, acima de tudo, e coesão territorial. Os municípios do interior do país, também designados, como já tinha dito, territórios de baixa densidade, estão ameaçados pelo despovoamento e os seus inevitáveis corolários, designadamente a desertificação física, provocada exatamente pelo abandono das terras e das atividades produtivas conexas, o declínio das atividades económicas e a perda da massa crítica demográfica, seja social, económica e até institucional, também necessária para viabilizar projetos e investimentos, geradores de dinamismo necessários para manter os níveis mínimos de ocupação do território, o acréscimo significativo, e aqui falo dos custos do provimento das infraestruturas e os equipamentos do uso coletivo, enfim, os serviços públicos fundamentais, com a correspondente degradação da igualdade de oportunidades e de condições de vida, e nós sabemos isso muito melhor do que ninguém, sofremos exatamente a interioridade até aqui nos serviços públicos, e aí as autarquias locais constituíram, acima de tudo, infraestruturas, é verdade, equipamentos públicos para que pudessem alargar e reforçar exatamente as redes dos serviços coletivos. A energia elétrica, a água canalizada, o saneamento, enfim, praticamente todas as localidades hoje têm já essas infraestruturas, mas os níveis de ligação à rede são baixos. É evidente que ainda agora estávamos a falar com o Dr. Cadavés, e eu dizia-lhe que falei também que os níveis de acessibilidade foram melhorados. É verdade. Com a construção das vias rápidas, como sejam o A4, mas tardiamente, e eu digo aqui com muita mágoa, tardiamente o IC5 chegou, mas também o senhor acabou de frisar exatamente aquilo que é o nosso sentimento. Chegou, mas parou onde a linha dos caminhos de ferro parava. Ou seja, em duas igrejas terminou o IC5 e ele não tem ligação nem ao setor estrangeiro, que é a Espanha, e muito menos a A4, que era importante, e daí a termos um concelho praticamente isolado do país, e que é Miranda do Douro, e parte de Vimioso, já não contando nós, Mogador, que temos uma dificuldade acrescida para podermos deslocar exatamente para a capital do distrito, que é Bragança. Construíram-se centros de saúde, hospitais, escolas, creches, lares,
centros de dia, bibliotecas, museus, teatros, enfim, auditórios como este, piscinas, pavilhões. Mas também se alargaram e reforçaram os cuidados de saúde primários, os especializados, as ofertas educativas, enfim, uma rede de serviços de apoio à infância, à deficiência e aos idosos. Também aqui o acesso a bens e serviços culturais e de lazer progrediram e as práticas desportivas também foram generalizadas. É evidente que estas mudanças podem não ter tido o reflexo que nós gostaríamos de ter tido e os níveis de desenvolvimento socioeconómico dos territórios de baixa densidade notam-se exatamente nesse sentido. Os próprios indicadores revelam que estes territórios continuam a debater-se com um conjunto de problemas gravíssimos. E aqui eu tenho mesmo que os frisar, porque é importante que nós tenhamos em conta os condicionantes fortemente no processo de desenvolvimento, como sejam um rápido esvaziamento e envelhecimento demográfico, um acentuado despovoamento rural, uma crescente dificuldade de manutenção dos níveis de acessibilidade territorial às redes das infraestruturas básicas, de equipamentos coletivos e de serviços públicos locais. A prevalência também de uma lógica económica extrativa dos setores de atividades dominantes, a par da lógica, claro, assistencialista e de distribuição social. A manutenção de uma economia também dependente de atividades tradicionais, pouco organizadas, sem dimensão crítica, emprego de reduzida dimensão, mão de obra pouco qualificada. Uma insuficiente capacidade de iniciativa, de empreendimento, organização e articulação institucional. Estes territórios têm recursos e potencialidades que, se forem eficazes e inteligentemente rentabilizados, eu tenho a certeza que podem gerar e fixar exatamente riqueza, emprego, indispensáveis para invertermos exatamente esta questão dos territórios de baixa densidade e as tendências demográficas e económicas regressivas que os condenem exatamente ao subdesenvolvimento e ameaçam o declínio e a sua extinção. Eu ressalto aqui também, e gostaria de frisar que também a escassez de oportunidade de emprego nestes territórios de baixa densidade, adequadas à expectativa que a própria população mais instruída e qualificada acelerou exatamente a imigração, que é o que está a acontecer novamente, e o êxodo rural. Neste momento nós vemos cada dia os nossos jovens qualificados partirem para fora. Ainda recentemente, antes do Natal, se alguém se despediu, do fim de ano, alguém se despediu, foi para Angola, foi-me dar um beijo, e infelizmente é com muita mágoa minha, cada vez vemos partir os nossos jovens, os poucos que ainda gostariam de estar aqui. Embora tenham sido implementados vários programas, estratégias também nos municípios, como a melhoria das acessibilidades, a construção de infraestruturas, a oferta do solo industrial a preços simbólicos. Os municípios neste momento estão a dar o esforço, fazem um esforço financeiro de uma forma estrondosa. Eu próprio ontem dizia, quando me perguntavam como fazer para manter aqui ainda esta riqueza das poucas empresas que temos, é exatamente é uma majoração. Temos que apoiá-las de alguma forma, e daí estar já no prelo, está em discussão pública, um projeto de regulamento que nós próprios acabámos de aprovar na passada terça-feira, de incentivo às empresas. É importante que nós tenhamos a preocupação daqueles que querem ainda por aqui sobreviver e que mantêm este espírito de aqui viver, tenham também por parte dos autarcas um sentimento forte de apoio. E quando eu dizia também como apoios à natalidade, à medicação, aos estratos sociais desfavorecidos, entre outros. Isto são vários programas que são indiscutivelmente positivos para os municípios de baixa densidade e do interior norte de Portugal. Nós sentimos isso dia a dia, cada vez mais. A qualidade de vida das nossas populações
tentamos que ela seja da melhor. Nós temos bom ar, respiramos um ar ótimo, enfim, temos tudo o que é de bom, mas cada vez vemos desertificação global do nosso território. Eu acho que falhamos na concretização da sua principal ambição, que era estancar exatamente a dispersão urbana, o despovoamento das áreas rurais, enfim. Alguma coisa que nos assegurasse a criação de riqueza e emprego. Eu não vou alongar mais, mas deixar aqui mais 2 tópicos que eu acho que são importantes também. Na grande maioria, os municípios, os poucos empregos que foram qualificados existentes dependem também quase exclusivamente da Câmara e dos serviços municipais, das escolas, dos hospitais, dos centros de saúde, dos tribunais, das conservatórias, dos serviços de finanças ou das delegações dos serviços de administração periférica do Estado. Mas visivelmente o setor público aí sim não vai gerar mais emprego a curto prazo, nem a médio, como tenderá a reduzir a oferta, exatamente porque isso também vemos hoje, o próprio Estado continua a reduzir, os nossos jovens podem ser muito qualificados, mas não têm saída, e também esta é uma preocupação que ainda na quarta-feira, nas comemorações do IPB, o presidente do IPB dizia exatamente que nós sofríamos, ou tínhamos a perspectiva de que os nossos pais nos deixavam, tinham tido uma vida muito inferior à nossa e por isso estávamos sempre no sentido não regressivo, mas isso é o que nos está a acontecer agora. Nós temos a noção exatamente o inverso. Nós não sabemos o que vai ser dos nossos filhos. Se irão ter uma vida, de certeza que vão ter uma vida inferior à nossa. É essa a preocupação que também tenho que deixar aqui. O que será do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, de todos aqueles que nos vão a seguir suceder. Não vou, sem deixar ainda de frisar aqui mais 2 ou 3 questões que eu também gostava que ficassem aqui ditas. E nesse sentido, eu acho que os territórios de baixa densidade têm, pois, que privilegiar uma estratégia de desenvolvimento territorial que estimule a valorização económica dos recursos endógenos. Aí sim, voltamos também aos recursos que nós temos aqui, que temos que os promover, porque nós já os possuímos, só temos que os promover, cultivar de uma outra forma, de forma a que eles também cheguem mais longe, mas também aí precisamos de conseguir cativar empresas para que também no mercado coloquem os mesmos produtos que aqui são produzidos. Uma estratégia que reclama apostas firmes no reforço da atratividade territorial, e eu peço desculpa por ler, mas tenho que ler esta parte, da competitividade urbana, na promoção da capacidade de iniciativa e de empreendimento, no incentivo à criatividade, à inovação, seja ela social, tecnológica, organizacional, na garantia de liminares mínimos de equidade e coesão social e territorial, ou ainda na melhoria dos níveis de eficiência coletiva, através da densificação das redes de cooperação institucional, empresarial, de qualificação de dispositivos, das práticas de governança territorial, como a garantia de liminares mínimos de equidade, coesão social e territorial. Abrir a porta do desenvolvimento nos territórios da baixa densidade é, pois, um dos grandes desafios que Portugal tem pela frente e que reclama o contributo e o envolvimento de todos os agentes, sejam eles sócios sociais, económicos, políticos, privados ou outros. Saibamos, pois, estar à altura exatamente das nossas responsabilidades e não defraudemos as nossas expectativas. Bem-ajam todos, muito obrigado, uma boa tarde. Muito boa tarde. Ia pedir que se sentasse um bocadinho para tentarmos falar aqui um bocadinho antes de passarmos ao próximo orador. Ia-lhe perguntar, ia-lhe pedir que tentássemos aqui também ser o mais objetivos possível na resposta. Ia-lhe começar por perguntar como é que consegue um município de uma região como esta e com os problemas que tem e que descreveu tão bem durante a sua apresentação, fazer valer
esta visão e fazer valer esta posição junto do poder central, se assim quisermos. Isto é, como é que nós transpomos estes problemas que estão identificados para a ação que necessariamente tem que ter um apoio central? Aí, essa é uma chave que ainda não encontramos a fechadura. Eu acho que ainda todos nós andamos aqui um bocadinho, e principalmente agora nesta fase em que estamos no novo quadro comunitário, embora este esteja essencialmente virado para as empresas, esperemos também que neste 2020, uma vez que 60% dos apoios comunitários estão virados exatamente para as empresas, que elas apareçam. Os municípios terão que estar preparados para as receberem, mas acredito que ainda nos falta exatamente a chave mestra para perceber como é que centralmente o Governo nos vai apoiar. Temos infraestruturas para uma região como esta, isto é, se calhar mais do que atrair, como é que, porque acho que esta perspectiva é uma perspectiva interessante para quem vê, e para quem, não lidando com o seu dia-a-dia, não conhece às vezes os desafios que existem para dirigentes de municípios, como é o seu caso, que é, temos aqui uma pressão central por controle de despesa e por fecho disto e por fecho daquilo e por não vamos fazer esse troço porque esse troço já não está dentro dos nossos planos, e há que ter o contrabalanço de ver que se calhar fizemos uma série de obras que não precisávamos ter feito, mas como é que nós garantimos que aquilo que é essencial, a educação, a saúde e depois infraestruturas necessárias ao desenvolvimento económico, como é que conseguimos bater pé para que elas não saiam ou, por outro lado, se estabeleçam aqui? Pois, como é que o tem feito? Se calhar a pergunta é um bocadinho... Como é que nós podemos fazer aquilo que já estamos a fazer neste momento? Por exemplo, o Mogador neste momento está a fazer o alargamento da zona industrial para assim dar exatamente seguimento aos pedidos de solicitação que as empresas nos fazem, que é de haver um espaço para eles poderem desenvolver a sua atividade, mas também, e aqui precisamos também que mudar um bocadinho a atitude do Governo Central nesse aspecto. Eu acho que eles têm que olhar exatamente, nós não somos os coitadinhos, eu não estou a dizer isso, o Mogadouro não se integra nos conselhos dos coitadinhos, não, estamos no interior, não somos os pobrezinhos, não somos, nós temos qualidade de vida, nós temos, respiramos ainda um ar saudável que felizmente Trás-os-Montes tem. Agora, precisamos também que quem está lá embaixo nos ajude exatamente a poder ajudar os outros. A concretizar a visão, não é? Exatamente. Nós vamos ter um momento de debate no fim, mas em qualquer um dos finais das apresentações gostaria de abrir uma pergunta a quem está aí no público e, portanto, neste caso, ia pedir que se entrassem no tema em questão das infraestruturas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se não, poderá colocá-la no final do evento, na altura do debate. Temos alguma pergunta? Não, parece que não. Pronto, então, Sr. Presidente, agradeço muito. Muito obrigado, eu. Receberem-nos e também a sua intervenção.